Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso que nos ama, antes nós que estávamos mortos por causa dos pecados e delitos, por causa de nossa malignidade, nós éramos inimigos do Senhor Deus. Somente podíamos receber o castigo e o julgamento do Senhor Deus. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e fez com que o Senhor Jesus pudesse receber todos os nossos pecados, todo o julgamento. E através daquele sangue precioso derramado por Ele, nossos pecados foram lavados eternamente, para que jamais possamos receber o julgamento novamente. Sem nenhum preço a ser pago por nós, o Senhor nos salvou e nos fez se tornar iguais a você. Senhor, nós agradecemos por essa esperança graciosa que nos permitiu. Nós damos louvores e glórias somente a Deus, nosso Pai. Senhor, nosso corpo, nosso espírito, todos foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus e nós cremos que é do Senhor. O restante das nossas vidas que nós possamos viver pela vontade e glória do Senhor Deus. Isso verdadeiramente desejamos em nossas vidas. Esse tempo agora, nós que recebemos a libertação do seu sangue, agora estamos reunidos para louvar, para aprender o seu evangelho glorioso. Senhor, agradecemos pelo Senhor Deus permitir este tempo de comunhão. Que cada um de nós, dentro de Cristo, que o Senhor possa nos estabelecer de forma completa, para que nós, através da palavra santa do Senhor, nós possamos ser estabelecidos. E através da palavra e graça do Senhor, nós possamos ser preenchidos. Que o Senhor possa nos estabelecer de forma perfeita, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver de forma adequada, Senhor. Que o Senhor nos proteja. E que as nossas vidas também, elas não sejam em vãs diante do Senhor Deus, Pai, mas sim que possamos dar glórias ao Senhor Deus para fazer, efetuar esse trabalho santo do Senhor, terminar, realmente cumprir todo esse trabalho santo que o Senhor permitiu a nós, para nós que somos membros do corpo de Cristo, que possamos ser utilizados conforme a sua vontade, através da mão misericordiosa e gloriosa que o Senhor possa nos sustentar e nos conduzir. Esse tempo agora também, nossos irmãos e irmãs que não puderam participar, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde deles, e que todas as pessoas que estão com algum tipo de tentação, fraqueza dentro do coração, que cada um deles o Senhor Deus possa proteger, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para que nenhuma pessoa se perca, Senhor Deus Pai. Então, todas as nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, esse último tempo que o Senhor Deus nos permitiu, que nós possamos cumpri-la perfeitamente, que o Senhor Deus possa trabalhar junto conosco, possa realmente auxiliar, Senhor Deus Pai. A cada momento que o Senhor Deus nos permita a palavra, o caminho que nós devemos seguir. E esse tempo agora também, através da sua palavra, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual é o caminho que devemos ir, que o Senhor possa nos conduzir, que dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, todos os pecados escondidos, coisas inadequadas, realmente o coração de desobediência, tudo que se torna vergonha diante do Senhor, elas possam ser manifestadas diante da luz do Senhor, para que realmente a palavra, a luz do Senhor possa nos estabelecer, nos renovar. Dependemos de todas as coisas na condução do Espírito Santo, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia. Palavra de João, capítulo 17. João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 11 e 12.
João capítulo 17, versículo 11 e 12. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Até aqui. Após recebermos a salvação, a vida de um cristão, como ela deve ser vivida? É isso que nós estamos estudando. No Antigo Testamento, o Senhor Deus, através do povo de Israel, Ele demonstrou o seu poder para todas as pessoas. Através da história de Israel, Ele nos exemplificou várias vezes. E conforme a promessa do Senhor Deus, Jesus Cristo, Ele veio para a terra de Israel, e como Filho unigênito do Senhor Deus, sem nenhum pecado Ele veio para se fazer pecado por todo o mundo, e Ele morreu na cruz como propiciação pelos pecados do mundo, e lavou os nossos pecados eternamente, e Ele venceu o domínio da morte e do pecado, e ressuscitou para nos justificar, para que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus com essa grande esperança. Após o Senhor Jesus ter partido o Espírito Santo, Ele veio para este mundo. E quando este Espírito Santo ele viesse, ele iria testificar sobre o Senhor Jesus, conforme essa palavra, o Espírito Santo, ele é aquele que testifica o Senhor Deus, e ele manifesta esse feito tão grande, graça do Senhor Jesus ter efetuado a salvação por nós, manifestando, evidenciando para nós. Quando o Espírito Santo ele testifica, a primeira coisa que ele faz é através dos santos que receberam a salvação primeiramente, como no Pentecostes, como os 120 irmãos e irmãs na igreja de Jerusalém junto com os apóstolos. O Espírito Santo desceu sobre eles para que fosse pregado desde Jerusalém por todo o mundo, através do poder do Espírito Santo. Então, a palavra do Senhor Deus foi pregada conforme a sua palavra. Passaram-se 2000 anos, e esse Evangelho chegou até nós agora. E este Espírito Santo, ele está testificando essa grande graça efetuada pelo Senhor Jesus, fazendo com que nós possamos compreender, que nós possamos crer, para que nossos espíritos possam receber a salvação. O trabalho do Espírito Santo é fazer com que nós possamos compreender a graça de Deus, e dessa mesma maneira, ele paralelamente conduz todos os salvos todos os dias até que possam entrar no reino do Senhor Deus, os renovando, os completando, os transformando de forma purificadora para nos proteger, nos cuidar e nos conduzir neste mundo. E então, esse trabalho do Espírito Santo, qual é o trabalho dele? Nós estamos continuamente ouvindo essas pregações de qual é o trabalho dele. Se não for o poder do Espírito Santo, nós não podemos compreender a graça do Senhor Deus. E 1 Coríntios capítulo 12 diz que sem o Espírito Santo não temos como conhecer o Senhor. Então não é que nós falamos Senhor, Senhor pela nossa boca que o Espírito Santo vem para nós. Nós, quando recebemos o Espírito Santo dentro de nossos corações e fazer com que nós possamos crer na palavra do Senhor Deus, nós podemos chamar verdadeiramente o Senhor de Senhor. Então agora, após Ele ter nos salvo, Ele não nos deixa de lado, mas como em João capítulo 14, Ele disse que Ele não larga como se fosse órfãos, mas Ele realmente retornaria para nos cuidar como o Espírito Santo. Este Espírito Santo, até o fim do mundo, Ele está junto conosco. Ele está nos conduzindo. E através de nós,
Ele faz com que a pregação, o Evangelho do Senhor Deus, de Senhor Jesus, possa ser pregado. E então, através de nós salvos, o grande trabalho santo, vontade de Deus, possa ser cumprida diante do Espírito Santo. E então, nós estamos cada momento aprendendo de forma devagar e fácil. Por isso, então agora as palavras que nós lemos, o Senhor Jesus, antes de morrer crucificado na cruz, são as palavras, é a oração realmente longa que ele fez no dia anterior. Quando nós olhamos em João capítulo 17, do início ao fim, nós podemos ver que é o tema da oração do Senhor Jesus. Então, nós falamos sobre o Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, a oração que o Senhor Jesus ensinou. Então, essa oração que o Senhor Jesus ensinou é o Pai Nosso. Então, mas a oração que o Senhor Jesus fez é a palavra de João capítulo 17. O Senhor Jesus, a oração que ele o fez, é tudo realmente preparado para nós. É por isso que ainda hoje, o Senhor, que já morreu, já ressuscitou e agora está ao lado do Senhor, arrebatado, ele está continuamente orando por nós, como ele já nos disse, não é? Então, como a palavra de João capítulo 17, a oração que aparece aqui não é uma oração única e que acaba por aí, mas sim continuamente o Senhor, essa mesma oração, ele tem efetuado com o mesmo conteúdo por nós. Eu penso assim. Então, no meio desta oração, então, como a palavra que nós lemos no versículo 11, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. O nosso Senhor, Jesus Cristo, ele morreria na cruz, e aí ressuscitou após 4 dias, depois de 50 dias ele foi arrebatado. E realmente todo esse trabalho que ele estava efetuando durante os 33 anos da vida dele, ele efetuou e foi levado aos céus. Então, o Senhor Jesus, ele falar, e já não estou mais no mundo, quer dizer que ele está evidenciando de que ele seria levado aos céus, e nós, realmente todas as pessoas, eles que ele diz, na verdade, seriam os discípulos que estavam andando durante 3 anos e meio junto com o Senhor Jesus, comendo juntos, dormindo juntos. Eles conviviam junto com o Senhor Jesus. Estes discípulos, eles viram essa surpreendente palavra do Senhor Jesus. Eles viram os milagres efetuados pelo Senhor. E eles, junto do Senhor, receberam todo o sofrimento. Então, mas o Senhor, ele disse para os discípulos que ele partiria. E então os discípulos, eles ficaram cheios de preocupações. É por isso que desde o João, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, todos esses temas são os temas do dia anterior da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, são as coisas que aconteceram. E após do capítulo 18, mostra o cenário onde o Senhor Jesus é capturado. Então, do capítulo 13 até o 17, esse longo tema. Antes do Senhor Jesus ser capturado, um dia antes, são todas as coisas que aconteceram. É por isso que no capítulo 13, versículo 1, o Senhor Jesus, ele disse para os discípulos que estavam cheios de temor e preocupação dentro do coração. Então, creiam em mim, creiam em meu Pai. Realmente existem muitos lugares para residir na casa de meu Pai. Então, os discípulos, durante 3 anos e meio, receberam todo o sofrimento junto com o Senhor Jesus. Eles que conviveram com o Senhor Jesus. Se pensarmos de uma maneira, então eles realmente são bem privilegiados, foram leais, realmente são de grande agradecimento. Às vezes eles devem ter sido coitados diante do Senhor Jesus. Então, cada um, da mesma maneira, da própria maneira, deve ter realmente vivido a sua vida, mas o Senhor Jesus os chamou e fez com que eles sofressem com o Senhor Jesus. Então, aí eles passaram por perigos, pela morte. Então, mas agora, quando o Senhor Jesus está para partir, os seus discípulos, eles seriam deixados para trás. Então, como que realmente não tem como expressar pelas palavras, realmente é uma grande tristeza.
Então, os discípulos também devem ter ficado preocupados. Mas o Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos: não é por eu estar partindo que realmente vocês estão cheios de preocupação, mas eu partir é o melhor para vocês. Porque se eu não partir, o Espírito Santo, o Consolador, não virá. Então, o Espírito Santo, o Consolador, ele veio e ele estará convosco dentro de vós. Durante 3 anos e meio, eles serviram o Senhor Jesus ao lado, mas após o Senhor Jesus ter partido, o Espírito Santo viria, agora estaria dentro do coração deles. Agora, não somente até os confins da terra, mas eternamente ele já prometeu que estaria conosco. O Senhor Jesus, do que ele estar neste mundo, realmente é melhor, muito melhor para os seus discípulos que ele parta. Então, mas os discípulos, eles não conseguiam entender que palavra era essa. E então, o Senhor Jesus, no tema da sua oração, ele disse: eu já não estou mais no mundo, então, e vou para ti. Então, mas eles estão no mundo. Então, e eu vou para ti. Então, Pai Santo, guarde em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Então, o Senhor disse para guardar. O que é guardar? Proteger, sustentar, ajudar. Então, ele pediu para o Senhor. O Senhor Jesus, quando estava para morrer na cruz, ele disse realmente: Pai, eu entrego o meu espírito às suas mãos. E então, realmente, ele está dependendo dos discípulos na mão do Senhor. Então, agora, com o nome do Senhor Deus, guardá-los. Quer dizer que é pela palavra do Senhor Deus, pela graça do Senhor Deus, pelo amor do Senhor Deus, pelo poder do Senhor Deus, que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor Deus possa guardá-los, não é? Então, que o Senhor guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, o Pai e o Filho, eles são um. Então, o Pai e um, eles como se tornaram um só. Então, faça com que eles sejam um, assim como nós. Então, eles possam se tornar um diante do Senhor. Então, o Pai e o Filho, como eles são um só. Então, os discípulos que aparecem aqui, então, os discípulos que estão diante do Senhor Jesus, naquele tempo, Judas Iscariotes, ele morreu. Então eram 11 discípulos, mas na verdade, depois, participou do número de 12 discípulos, que eram Matias. Então todos eles estavam nesse tempo junto com o Senhor Jesus. Então todos aqueles discípulos, e não somente eles, então, mas realmente todas as pessoas que ouviram as palavras dos apóstolos, que creram e receberam a salvação, todos eles são realmente, essa oração é para todos eles. É por isso que se olharmos a oração de João capítulo 17, no capítulo 17, versículo 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, e não rogo somente por estes, os discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Foi essas as palavras do Senhor Jesus. Então, essa oração do Senhor Jesus é para também nós que estamos aqui reunidos. Então, como o Pai me ama, então o Pai os amou. Então, o Senhor Deus, como ama o seu Filho, Ele nos amou. O Senhor Deus, como Ele deixou o seu Filho até a morte, o seu Filho unigênito, porque nos amou, este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Então, essas palavras não foram somente para o Senhor Jesus, mas sim, igualmente para todos nós. Nós somos aqueles que recebemos o amor do Senhor e nos tornamos em pessoas que agradam ao Senhor Deus. Por isso,
o Filho unigênito. Ele disse, como Deus me amou, como o Pai me amou, Ele também vos ama. Então, como o Senhor me amou, Ele também ama a vós. Essa palavra é surpreendente. Então, o Senhor Deus e o Pai, como eles se tornaram um só, faça com que estes também se tornem um só. Então, realmente, essa oração do Senhor Jesus, ela é contínua realmente nesse tema. Então, se olharmos no versículo 21 também, João capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim e eu em ti. Então, eu dentro do Pai e o Pai dentro de mim, então todos eles sejam um como nós. Então, nós realmente, como estamos dentro do Senhor Deus, dentro do Senhor Jesus, nos unimos. Então, como essa palavra é uma palavra surpreendente. Então, o Senhor, Ele nos amou e essa graça que Ele nos permitiu é surpreendente. Então, aí o Senhor, Ele realmente nos amou. E Ele realmente, como nos amou dessa maneira, como amou o seu Filho unigênito, Ele também irá nos transformar em seus filhos. Realmente, como essa palavra de amor é tão surpreendente, não é? E também, se olharmos no versículo 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. E então, o Senhor, Ele permitiu seu Filho unigênito para morrer na cruz e ressuscitar. Essa glória permitida a Ele também foi dada a nós. Então, o Senhor Jesus, Ele disse que desde a glória que a mim me deste. Então, realmente, para todos que sejam um, como nós somos um. Então, realmente, Ele permite a glória da mesma maneira. Por isso que em Romanos, capítulo 8, versículo 17, diz que nós somos co-herdeiros junto com Cristo. Para recebermos a glória com o Senhor, nós precisamos receber o mesmo sofrimento. Então, realmente, nós somos co-herdeiros junto com Cristo. Nós somos aqueles que recebemos a glória com Cristo. Nós junto com Cristo. Como isso é surpreendente. E então, no versículo 23 também, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, eles possam se unir, perfeitos. Então, após recebermos a salvação, essa é uma das verdades da graça do Senhor que nós devemos aprender. E também é um mistério. O Espírito Santo, Ele manifestou essa grande graça do Senhor para que nós possamos compreender, mas não somente compreender, mas também todas as pessoas que receberam a salvação, elas possam estar junto com o Pai e o Filho lá dentro, de forma que possamos nos unificar. Então, lá dentro, como aparece no versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Então, o Senhor Jesus, junto com todos aqueles discípulos durante 3 anos e meio, com o amor do Senhor Deus, com o poder, com a palavra, os protegeu, não é? Então, como o Senhor Jesus tem guardado a eles, então mesmo que eu parta agora, então o Senhor Deus realmente irá unificá-los comigo. Então, para que o Senhor possa guardá-los, então pelo nome do Senhor Deus. Então, como é que o Senhor guarda eles? Então, guardar, então quer dizer que os protege, quer dizer que os ajuda, quer dizer que os realmente auxilia. É todas as mesmas palavras, quer dizer que o Senhor vai cuidar. Então, o Senhor Jesus, quando Ele estava lá junto com os discípulos, eles recebiam cuidado por causa da palavra, do poder, da graça do Senhor Deus. Eles eram protegidos, eles eram realmente auxiliados pelo Senhor Jesus. Então, mas mesmo que o Senhor Jesus parta, o Senhor Deus irá protegê-los, o Senhor Deus irá guardá-los. Então, o Senhor irá realmente protegê-los, reservá-los. Então, como é que o Senhor Deus vai guardá-los? Então, para guardar, eles precisam se unir.
então no nosso corpo, o Senhor Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, não é? Então, esse corpo, ele pode crescer por causa da cabeça, porque a cabeça o protege. A cabeça está olhando para todos os lados. O Senhor, que é a nossa cabeça, Ele nos fornece todos os nutrientes espirituais. E através do Espírito Santo, Ele nos protege e nos conduz. Ele nos guarda. Então, continuamente Ele nos guarda. Então, para que nenhum se perca. Então, o Senhor Jesus, Ele faz com que nenhum se perca para aqueles que foram dados a Cristo. Então, mas se há aqueles que perdem, realmente são filhos da perdição. Eles é realmente como o Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes, desde o início, ele não cria no Senhor Jesus. Ele não conseguia compreender a palavra do Senhor Jesus, ele não obedecia. E por fim, ele negou, ele vendeu o Senhor Jesus. Por ser o filho da perdição. Então, realmente, não é que a Bíblia que foi escrita para que possa se cumprir essa palavra, mas sim, não é porque a Bíblia queria que o Judas Iscariotes negasse o Senhor Jesus. O Senhor permitiu muitos momentos para ele se arrepender, mas até o fim ele não se arrependeu e ele desobedeceu. E então ele se tornou o filho da perdição. Então, isso na Bíblia já sabia disso e foi escrito antecipadamente na Bíblia. E então, agora... Então, as pessoas que receberam a salvação, eles realmente são guardados pelo Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu quero pregar para vocês. E então, como nós sabemos no Efésios capítulo 4, versículo 3, está escrito a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Procurando guardar. Vocês sabem muito bem, não é? Então, essa palavra realmente é uma palavra muito, muito importante. Então, agora o Espírito Santo, ele faz com que possamos compreender a graça do Senhor. Com Espírito, poder e grande certeza, nós cremos nesse Evangelho do Senhor. Então, a Bíblia, o Espírito Santo testifica que o Senhor Jesus é o Filho do Senhor Deus. E o Espírito Santo, depois, ele transforma todas as pessoas que receberam a salvação realmente para se unirem, realmente com esse laço da paz, do amor, possam se unir diante do Senhor. Então, realmente, com a vida do Senhor, com o amor do Senhor, com a palavra do Senhor. Então, nós somos unidos. Então, para que sermos unidos, o Senhor não disse para nos esforçarmos, mas Ele já nos transformou. Então, nós realmente temos a mesma vida. Nós temos o mesmo amor do Senhor. Nós temos a mesma palavra da verdade. A mesma esperança. O mesmo objetivo de vida. Nós nos tornamos um só. Então isso é que realmente é a verdade misteriosa que somente nós que recebemos a salvação sabemos. A nossa relação é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão. Então, realmente, essa comunhão que é efetuada pelo Espírito Santo, não somente Ele nos salva, mas também Ele faz com que nós possamos estar em comunhão dentro do Senhor, nós possamos ser unidos. Esse trabalho é do Espírito Santo. É por isso que após recebermos a salvação, esse rebanho que foi unificado pelo Espírito Santo, eles realmente que têm a personalidade perfeita, pura, realmente por ser unida pelo Senhor Jesus. Eles são o corpo da Igreja de Cristo. É por isso que nós nos tornamos em corpo de Cristo. Então, da mesma maneira, isso não é somente uma palavra vaga, mas isso sim é a verdade. Então, o Senhor Jesus, Ele se tornou a nossa cabeça. Ele também é um só corpo. Ele realmente é um único Espírito, é um único Deus, é uma única esperança. E então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele tem somente uma esperança, né? Mas as pessoas deste mundo não têm esperança. Então, eles realmente só vivem pelas suas próprias vontades, pelo mundo deles. Quer dizer que eles não têm realmente uma esperança viva, somente a esperança morta do desejo carnal. Então, nós, realmente com essa esperança, essa vida dada igualmente ao Senhor Deus, do Senhor. E então, nós temos essa grande esperança do Senhor de podermos entrar no reino do Senhor Deus.
Já que nós temos a mesma esperança, o objetivo de vida é a mesma. Então, uma pessoa realmente, se ela deseja alguma coisa, ela até a morte ela se esforça para alcançá-la. Então, algumas pessoas, elas realmente têm uma empresa muito grande para se tornarem realmente empresários, realmente presidentes dessa empresa, eles vão se esforçar bastante, não é dentro de uma empresa. Uma pessoa que quer se tornar político, ele desde o início vai receber realmente treinamentos e vai se estudar bastante para se tornar um político. Então, até que essa esperança possa ser cumprida, então, mas isso é uma esperança que não pode ser cumprida. Uma esperança, ela precisa ser cumprida totalmente para que se torne uma promessa, mas realmente um dia isso irá se apagar. Então, realmente o Senhor, ele disse que a sua esperança, realmente a nossa esperança está dentro do Senhor Deus. Então, realmente já não é contaminável, já não é realmente apodrecível, já não tem como ser realmente desfeita. Realmente a esperança viva diante do Senhor, uma esperança viva, eterna. Já que nós temos essa esperança, o nosso objetivo de vida, realmente nós temos o objetivo de vida iguais, realmente por toda essa esperança. Nós temos essa esperança, então, mas realmente existe um trabalho que devemos fazer por essa esperança. Então, agora, essas coisas do mundo, elas todas já se apodreceram, desaparecerão, e daqui a instantes será realmente queimado. Quer dizer que comparado à eternidade não é nada. Então, essa vida eterna, a esperança, essa graça do Senhor, realmente com isso nós podemos ignorar, nós podemos desprezar as coisas realmente tão insensatas, as coisas tão fúteis deste mundo. Essas coisas do mundo realmente já não podem mais tomar as coisas do nosso coração. Agora, as pessoas que receberam a salvação, dentro do Senhor, eles não podem esquecer da verdade que são unidos. Então, o Espírito Santo, como ele disse para nós, nos esforçamos em sermos uma unidade. Então, como eu já disse no tempo passado, então dentro desse rebanho que foi unificado, o Senhor Deus, ele está nos sustentando. Então, como os pais, quando eles têm os seus filhos, eles os criam, faz com que eles possam crescer de forma realmente boa. Nós recebemos a salvação, mas ainda nós somos muito fracos. Nós recebemos a vida eterna, nós recebemos essa identidade que somos filhos de Deus. Mas nós, como filhos do Senhor Deus, para vivermos de forma adequada, ainda nos falta muita coisa. Então o Espírito Santo, ele está conosco, mas esse homem antigo, dentro, o homem exterior, ele está lá dentro, realmente na carne, nos segurando, não é? Tem muitos momentos que vivemos pela carne do que pelo Espírito. Então lá de dentro, o Senhor, ele está nos sustentando. Então, o Senhor, ele nos sustentar, quer dizer que realmente nosso pecado, nosso homem exterior, realmente antigo, vai se acabando e o formato do Senhor, ele vai se moldando dentro de nós. É por isso que na semana passada, eu preguei sobre Tito, capítulo 2, versículo 11 para frente. Então, sobre o Senhor Jesus, que nos salvou, ele nos sustenta. Então, quando o Senhor Jesus nos sustenta, então ele realmente vai nos mostrar todas as coisas sujas, as coisas corruptíveis que nós devemos abandonar. Então, de forma limpa, nós somos conduzidos. Então, nós nos esforçamos para sermos um povo bom, zeloso de boas obras. É por isso que nós aguardamos pelo Senhor. Então, o Senhor Jesus que nos salvou, ele daqui a uns instantes irá vir no meio da glória. Então, vir em glória. Então, realmente só receber a salvação, você se encontrar com o Senhor Jesus, isso não é certo. Então, é necessário que você apague todos os pecados de você, todas as imagens. Como Colossenses capítulo 3 diz, quando o Senhor Jesus aparecesse em glória, então nós também devemos ser manifestados em glória com o Senhor. Então, como o Senhor Jesus ele vem em glória, porque ele quer nos permitir essa sua glória. Então, nós, para entrarmos nessa sua glória, estamos nos preparando. E então,
Em Efésios capítulo 5, versículo 6 em diante, ele fala que nós devemos ser purificados através da água, e como nós nos purificamos com água, nós precisamos nos purificar através da sua palavra de forma santificadora. Realmente não existe nada mais glorioso do que a sua igreja. Então, para que nós possamos estar dentro dessa sua glória, então realmente para nós podermos nos encontrar com o noivo glorioso, a noiva também tem que ser gloriosa, como aparece em Apocalipse capítulo 19. Então está realmente bem próximo das bodas do Cordeiro. Então realmente essa noiva já está preparada, de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então quando nós recebemos a salvação, nós éramos realmente pecadores, imundos, perdidos, como em Lucas capítulo 10, desde o momento de Jerusalém, realmente quando ele foi descendo, ele encontrou com um homem que é realmente judeu, que estava quase morto por causa dos salteadores. Ele estava quase morrendo, não conseguia respirar. Então, se deixasse, ele iria morrer. Então, esse é o nosso formato antes de recebermos a salvação. Mas então, realmente uma pessoa, o bom samaritano que estava passando por aquela rua e vendo, teve misericórdia. Então, aquela pessoa é o judeu que se encontrou com os salteadores. Os judeus, eles desprezam o samaritano, dizendo que eles são como cachorros. Então, realmente, os judeus chamavam o Senhor Jesus de samaritano, né? Dizendo que era endemoniado. Mas o Senhor Jesus morreu por eles. O Senhor Jesus tornou o Cristo, o Redentor, o Salvador. E então, realmente, com vinho, e azeite, ele curou, ele realmente jogou sobre as feridas. Realmente usou as bandagens, o pano para realmente cobrir com ataduras. Colocou ele em seu animal para levá-lo. Eu não sei se é cavalo ou se é um jumento, mas colocou ele sobre esse animal e o levou. Então, realmente, quando estava cuidando das vestes, também não teria bandagem, né? Então, ele rasgou sua roupa, suas bandagens, suas vestes, não é? E naquela noite, ele disse na hospedaria, por favor, cuide bem dele. E quando eu estiver partindo, quando eu estiver voltando, ele deu os 2 denários para aquela pessoa. E disse, por favor, cuide muito bem dele, por favor. Porque aquela pessoa não tem perigo de vida, mas os ferimentos são tão profundos, então por alguns momentos ele precisa receber os cuidados. Então ele hospedou aquela pessoa, internou aquela pessoa naquela hospedaria. Então aquilo é como a igreja, e o dono da hospedaria é o Espírito Santo. E os 2 denários que foi permitido é a verdade e graça do Senhor. Então, realmente, o Espírito Santo, com a graça e a verdade do Senhor, continuamente está curando. E agora, então, quando eu for, eu vou partir e depois vou voltar. E caso realmente custe além realmente desses 2 denários que eu dei, eu pagarei o restante. Então, quando o Senhor ele retornar, nós não estaremos completos como o Senhor, mas o Senhor, nesse último momento, quando ele retornar, ele irá realmente nos preencher, ele irá realmente transformar, seja a nossa carne, seja a nossa personalidade, de forma perfeita, como realmente de forma santificadora diante do Senhor. Então é por isso que as nossas formas que faltam naquele tempo, ele irá retribuir, ele irá pagar. Então nós iremos nos tornar perfeitos como o Senhor. Então realmente junto com o Senhor, que irá aparecer nos céus de forma gloriosa, nós também com formato glorioso precisamos nos encontrar com ele. Então, realmente, o Senhor Jesus, quando ele retornar, ele não deseja nos ver como as pessoas cheias de ferimento, quase morto. Realmente, aquele Senhor que nos salvou, realmente, ele deseja que nós nos encontremos de forma realmente saudável com ele, preparados. O Senhor Jesus que nos salvou, não resta muito tempo, ele irá retornar e nós precisamos nos encontrar em glória com ele. Como em 2 Pedro capítulo 3, que pessoas vos convencer de santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Então, realmente, esse dia do Senhor, nós precisamos desejar, aguardar. Então, realmente, com o quê? Com santo trato e piedade. Então, o dia do Senhor, o retorno dele, nós precisamos desejar e esperar por ele. Tem João capítulo 3, se olharmos o versículo 2. Então, nós somos filhos de Deus. Então, realmente, o que será de nós no futuro? Realmente não é manifestado. Realmente é verdade que nós somos filhos do Senhor Deus, mas nós ainda somos fracos. Em certos momentos nós estamos cansados, nós podemos adoecer, nós realmente temos perguntas, dúvidas. Nós temos essa carne que sempre está odiando o Espírito, realmente que nós também odiamos outras pessoas, brigamos, discutimos.
realmente esse formato do homem exterior ainda não foi realmente retirado de nós. É por isso que nós ainda não estamos completos. Nós somos filhos do Senhor Deus, mas por que somos assim? Então, realmente, quando o Senhor ele se manifestar, quando o Senhor aparecer, nós seremos iguais ao Senhor. Como o Senhor nós nos tornaremos? Quando o Senhor ele retornar, o nosso corpo também, como o do Senhor, de forma santa, realmente irá ser transformada. Como em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Realmente nosso corpo tão imundo, tão sujo, realmente irá se transformar, se transfigurado com a forma gloriosa do Senhor. Como uma lagartixa que vai e se torna uma borboleta. Então nós vamos tornar realmente de forma santa e gloriosa. Nós seremos transformados. Então, para isso, então, para todas aquelas pessoas que têm essa mesma esperança, para todos aqueles que têm essa mesma esperança com o Senhor. Então, como o Senhor é limpo, Ele também o purificará. Então, realmente não vamos esperar chegar o fim somente. Chegar no dia do resultado e aparecer diante do Senhor. Nós vamos pensar que o noivo é uma pessoa realmente muito bonita, é perfeita, é completa. Mas a noiva tem muitas coisas que faltam nela. Então, o que precisa fazer? No banheiro da noiva, no salão de beleza. Então, já que eu falei que é banheiro. Então por que é banheiro? Porque banheiro é o lugar onde se maquia também. Então ela tinha que falar salão de beleza. Então ela vai e se arruma, não é? Então ela vai no salão de beleza e sai e se torna uma outra pessoa, não é? Então ultimamente as pessoas consertam até os rostos. Então elas se transformam de forma engraçada. Então, já que o noivo ele é realmente muito bom, a noiva também, de forma realmente agradável, maravilhosa. Realmente, a igreja pode ser como o salão de beleza que prepara a noiva, que realmente cria os filhos do Senhor Deus. Então, é a casa do Senhor Deus, é a família do Senhor Deus. E também é a escola que ensina o filho do Senhor Deus. E também realmente o campo de treinamento que treina os soldados do Senhor Deus. Então também pode se tornar o salão de beleza. É por isso que quando o Senhor ele vier, então o Senhor virá na glória e para nós nos encontrarmos com Ele. Então realmente de forma limpa nós seremos purificados. As coisas que realmente não dá para limpar nós precisamos jogar fora. O homem exterior largar fora. Então nós precisamos sempre estar na verdade, na graça, na glória do Senhor Deus. E existem muitas coisas que precisamos nos despojar, nos desistir. Cada momento o homem interior se transformando igual ao Senhor Deus, não é? Então por isso, então falar que eu vou e depois retornarei, esse homem que se encontrou com os salteadores, então ele realmente está vendo e está esperando, tem que ficar esperando lá na hospedaria para retornar aquela pessoa que o socorreu, que o salvou. O Senhor nos deixou dentro da igreja. E então até que nós possamos nos encontrar com o Senhor, precisamos estar dentro dessa igreja. Realmente existem muitos trabalhos que nós devemos fazer, mas cada momento realmente, como nós realmente, como o Senhor é santo, nós também precisamos ser santos. Então realmente nessa glória do Senhor Deus, para que nós sejamos participantes sem nenhuma vergonha, nós precisamos nos preparar. Então é assim nós nos prepararmos. Então não somente Ele nos protege, mas Ele todos os dias nos renova. E então o Espírito Santo, Ele efetua este trabalho. Então em 2 Coríntios capítulo 7, vamos procurar. 2 Coríntios capítulo 7. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Vamos ler todos juntos. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, ora, amados. Então, os cristãos salvos, realmente essa palavra é para eles. Então, para os amados.
Então nós que temos essa promessa, o Senhor Deus é o nosso Pai. Então nós recebemos essa grande promessa do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele é santo. Então realmente o filho ele não pode faltar muito, né? Cada momento o filho precisa se parecer com o pai. Cada momento ele precisa se tornar perfeito como o Senhor Deus, Pai está nos céus, como aparece em Mateus. Então, realmente nós, os pecadores imundos que precisamos receber a perdição, agora recebemos a salvação. Cada momento precisamos parecer com o nosso Pai. Realmente não é pela nossa força, mas sim pelo Espírito Santo, pela palavra e pela graça. Todos os dias nos renova. Por isso, então, enquanto nós estamos no meio do temor diante do Senhor Deus, não é ter medo de porque iremos para o inferno, não é isso. É que realmente a nossa carne ainda tem um homem exterior. Realmente, caso vá que nós pequemos novamente, vá que nós façamos algo errado. Então, vá que eu vá preocupar o Espírito Santo, vá que eu realmente entristeça o Espírito Santo. Nós precisamos temer isso. Então, realmente, o maior problema aqui sou eu. Não é você culpar as outras pessoas. Então, dentro da igreja também. Então, as pessoas elas não pensam no seu problema, no seu erro. Eles gostam de falar os problemas dos outros, erros dos outros, falando, aquela pessoa fez assim, é por isso que eu não consigo. Mas por que realmente está dando realmente tantas desculpas? Ele que precisa realmente admitir, reconhecer que ele fez errado e precisa consertar a si mesmo. O Senhor Jesus, ele disse... E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então, você sabe minha trave? Quer dizer, um grande pecado está realmente empregado no olho dessa pessoa, mas por que você está olhando para o pecado dos outros? Seus olhos são tão claros, né? Sabe como é que eles olham, né? Então, eles abrem um buraco assim para olhar na grade, não é? Então, quando eles abrem um buraco nessa cerca, somente olha o do vizinho, não consegue olhar o seu. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, ele ainda não está limpo, ele está cheio de problema. Mas por que olhando para o outro, dentro da igreja, ele quer realmente julgar o outro, odiar o outro, realmente questionar o outro? Então, ele está perfeito já? Então, desde quando ele recebeu esse poder? Então, essa pessoa que nem cresceu, então ele já está como se fosse um velho, querendo julgar os outros. Desde quando ele se tornou professor? Desde quando ele realmente pode ensinar os outros assim? Com esse coração de condenar. Quem deu esse poder a essa pessoa? Então, porque ele só se tornou arrogante. Se tem pessoas assim, a igreja ela fica toda bagunçada. Então, se olharmos o erro de alguns irmãos e irmãs, então nós precisamos pensar, será que esse não é o meu formato também? Então eu preciso questionar, eu preciso pensar. Então eu estar questionando, estar condenando, estar julgando aquela pessoa. Então eu não tenho essa autoridade. Então, se olharmos os irmãos de Corinto, eles são crianças dentro de Cristo. Eles são aqueles que estão na carne. Então, mas os irmãos de Corinto, eles estão realmente com tendas, estão em conflito, estão um reclamando, murmurando. Então, eles mesmos estão presos na carne. Não pode ser assim. Então, pessoal, dentro da igreja, as pessoas que gostam de falar dos outros, pô, fechem a boca. E então, senão você vai receber o julgamento diante do Senhor Deus. Você ver o outro errando, precisa olhar para si mesmo novamente. Se você olhar os irmãos fazendo algo bom, precisa pensar, por que será que eu não faço daquele tanto? Então precisa realmente se esforçar para pegar com eles como exemplo. Mas não, ele começar a olhar dentro dele as coisas erradas e mesmo assim julgar os outros. Então realmente nós sempre precisamos estar diante do Senhor Deus, temendo. Então caso vai que eu vá falar algo errado, vai que as minhas obras diante do Senhor Deus, as pessoas elas possam realmente ser desagradável. Então, algumas pessoas, quando nós olhamos, quando alguma coisa fala alguma coisa, o rosto, a cor já muda. Então, sem ele perceber, ele já começa a falar coisas realmente ofensivas, começa a dar ferimento, sabe o quê? Ele fala, nossa, entendo que a minha característica é suja desse jeito.
Então ele vai e corta nos outros e fala, desculpa, é porque eu sou assim. Será que isso está certo? Então realmente os ferimentos que nós temos no nosso corpo, realmente mesmo que possamos sarar bem, realmente os ferimentos que damos no coração é algo que realmente vão durante um longo período de tempo. Mas essa pessoa, ela de qualquer maneira vai e fere o coração do outro. Ele fala, porque minha característica é suja assim. Então por que que você tem uma característica suja então? Então precisa consertar, precisa mandar fora. Então isso é o que? É um orgulho seu? Então isso não tem realmente lógica. Então nós sempre precisamos temer diante do Senhor Deus. Nós realmente temos muito que falta ainda. Então quando nós precisamos realmente nos esforçar para se parecer com os santos que estão na nossa frente, seguir o Senhor Jesus. Então, mas então, por que que você quer comparar com as pessoas do lado, querendo realmente se mostrar como se você fosse bom? Você querendo ser, você se considerar professor. Por favor, não sejam assim. Se tiver pessoas assim, eu não vou deixar quieto, hein? Porque eles vão e dão ferimento para as pessoas que são humildes, mansas. Então, ambos precisam olhar para si mesmos, olhar para a sua trave, tirar a sua trave. Então, você temer o Senhor Deus, você tem que estar realmente na santificação. Então, caso você tenha algum pensamento ruim, palavras ruins, ações ruins, e você se preocupa com o Espírito Santo, realmente isso não deve ser feito. Então, caso você erre diante do Senhor Deus também, você precisa se preparar, você precisa estar no meio do temor do Senhor Deus para que você possa se santificar. Então, nós realmente precisamos viver com todo cuidado. Com cuidado. Então, caso nós façamos algo errado, nós precisamos ter o coração de arrepender. Se não tiver esse coração de arrependimento, você vai errar novamente. Então, você vai fazer errado e você vai esquecer. Você não vai lembrar do seu pecado. Então, quando vir diante do Senhor Deus, ele vai falar, nossa, eu fiz muito bem, eu sou muito bom. Então, as pessoas que estão presas na sua própria satisfação. Então, é necessário realmente cumprir a santificação diante do Senhor. Nós, para sermos iguais ao Senhor Jesus, ainda falta muito. Então, nós precisamos nos limpar realmente, seja toda a carne, o espírito. Então, realmente, se nós falamos, realmente fazemos algo ruim, sujo na nossa carne, nosso coração também fica sujo, suja o nosso espírito. Então, realmente, nosso corpo vai se tornando sujo cada momento que nós pecamos. Então, se nós temos um ensinamento errado, nós temos realmente um momento onde suja o nosso espírito. Nós não podemos dar preocupação ao Espírito Santo. É por isso que a carne e o espírito, seja exteriormente ou interiormente, todos eles precisam realmente se afastar, se limpar de toda a imundícia. Não é? Então, todos os dias precisa se limpar. Como o Senhor é limpo, precisa limpar a si mesmo. Então, é necessário que ele seja limpo para que ele possa tornar santo, para ser santo, para participar da glória. Então, esse é realmente o processo de você ser sustentado pelo Senhor. Então, vamos trocar Gálatas. Depois de 2 Coríntios, vamos trocar Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Vamos ler todos juntos. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aqui, o apóstolo Paulo, ele pregou em Gálatas, e os irmãos de Gálatas, eles receberam a salvação e formou a igreja da Galácia. E essa igreja de Gálatas, eles receberam a salvação, mas estão cheios de problema. Então veio realmente um intérprete da lei e ensinou a lei para eles, mas está tudo errado. Então tem contendas, conflitos. Eles receberam um outro evangelho. Então quando é que eles vão crescer? Então eles falam, meus filhinhos. Então quer dizer que é para os salvos que receberam a salvação. Então por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, ele recebeu essas dores de parto para que eles pudessem receber a salvação. Então, nós, quando estamos pregando, realmente fazer com que o espírito daquela pessoa receba a salvação não é algo fácil.
É necessário ter paciência. É necessário eu depositar o meu tempo. Eu gastar os meus bens materiais. Eu gastar a mim mesmo. Eu realmente negar a mim mesmo. Então, se não for algo realmente bem rígido, não tem como fazer. Então, porque nós vamos falar, deixa ele ir para o inferno ou não. Então, esse coração vai surgir. Então, para salvar uma pessoa, cada momento é mais difícil. Então, uma pessoa realmente que recebeu a salvação e era pobre, quando a vida dele vai melhorando, ele começa a buscar as coisas carnais, as coisas visíveis, as coisas bens materiais, as coisas como se realmente as coisas atuais aos olhos dele. E ele perde essa esperança das coisas que não consegue ver, da vida eterna, do Espírito. E é por isso que realmente pregar também, evangelizar é algo realmente tão difícil como as dores de parto. Mas uma pessoa realmente conseguir pregar para várias pessoas num ano só, realmente eu penso que é algo tão surpreendente. Mas então o apóstolo Paulo, ele diz que novamente sinto dores de parto. Então realmente ele recebe dores de parto para que não somente para nascer, mas para crescer, para criar eles. Realmente essas dores de parto, realmente quando você está no parto, é uma dor realmente momentânea. Mas realmente a dor que você sente para que os seus filhos possam crescer, cuidar deles é algo eterno, é a vida toda. E então uma pessoa, ela fala, meu Deus, o meu filho é como se fosse um traidor da família. Então é por isso que algumas pessoas, eles falam que é muito melhor eles viverem sozinhos, porque realmente não precisa se casar. Então, as pessoas que não se casam, quando nós fazemos o questionário para eles, 30% realmente dizem que não tem vontade de casar. Por volta de 39%. Então, eles, porque precisam alimentar e criar os seus filhos, eles falam que estão cansados, eles falam que realmente é uma preocupação. Então, é melhor ele viver sozinho. Então, realmente é muito mais confortável. Então, como isso é algo tão individualista, não é? Então, se tiver somente essas pessoas, realmente a humanidade vai entrar em extinção, não é? E algumas pessoas, mesmo se casando, não querem ter filhos. Então, em Vancouver, quando eu fui para pregar, então em uma casa, eu estava realmente hospedado em uma casa. E as duas pessoas, eles eram diáconos de uma igreja. Eles não têm filhos. Então nós perguntamos, por que vocês não têm filhos? Eles falaram, muita gente tem filhos por aí, por que eu vou querer ter? Então você olhando naquela casa, eles têm realmente instrumentos, eles eram como se fossem artistas, eles faziam todos os hobbies deles, viviam realmente de forma bem divertida. Mas observando a vida deles, se eles tivessem um filho, realmente seria mais um cansaço, porque eles precisam cuidar dos seus filhos, eles precisam mandar para a escola, precisam ensinar, precisam estar cuidando. Eles não queriam fazer isso. Então realmente essas pessoas são muito individualistas. Então vão aprender com o salmão. O salmão durante 4 anos e meio, ele fica no Oceano Pacífico. Depois ele volta para o lugar onde ele nasceu. Por que ele volta? Então, porque a mãe e o pai que o fez nascer, ele faz a mesma coisa. Ele retorna para a terra natal dele. Eu vi os salmões subir nos rios. Então eu até peguei um salmão desse tamanho. Então, eles se esforçaram, gastaram toda a energia para subir, para chegar até aqui. Então realmente eles não têm força nenhuma quando você pega. Alguns eles gastam toda a energia e conseguem pular todas aquelas cachoeiras. Seja macho, seja fêmea. Não é? E lá no mais alto, eles criam realmente um lugar onde eles possam realmente viver. E lá tem um reservatório. E lá as pessoas não podem subir. E lá as fêmeas eles colocam os ovos e os machos eles fertilizam e depois ambos morrem. E os filhotes que lá são realmente fertilizados, depois que nascem, eles descem esses rios de novo. Então, de 100, ele retorna para casa. Então, quer dizer que realmente, na metade, quer dizer que desses 100, realmente muitos deles morrem no caminho, eles são pescados, coisas do tipo.
E de novo, ele faz a mesma coisa que a mãe dele o fez. Volta novamente. Então, pela morte, ele cria a nova geração. É algo surpreendente. Será que é somente os salmões? Vocês já viram o peixe espinho, não é? A fêmea, ela coloca os ovos e vai embora. E o macho fica protegendo os filhotes. Então, outros peixes vêm querendo comer aqueles ovos, não é? Então ele briga com toda a sua força. Mesmo que venha um peixe maior que ele briga e vence. E ele fica realmente balançando para dar oxigênio para esses filhotes. E quando esses filhotes eles crescem, eles realmente nascem, o pai está morto. Então esses filhotes, eles não sabem nada e eles vão lá e comem a carne do seu pai e crescem. Então isso não é somente os peixes. Então todos os filhotes, para fazer nascer, para fazer crescer, tem muitos animais que morrem. Mas por que o homem é tão individualista? Então, e uma pessoa que recebeu a salvação? Então ele pensa, eu crer e ir para o céu, acabou. Então eu evangelizar, realmente ele não consegue nem evangelizar direito para a família dele. E se ele evangelizar é somente para alguns familiares, depois acabou, se não consegue mais. Então, como eles são tão individualistas? Como é que eles pensam, como é que eu vou viver bem, como é que eu vou comer bem? Então, se tiver somente essas pessoas, realmente nós, espiritualmente, vamos entrar em extinção também. Será que essas pessoas conseguem evangelizar assim? Então, realmente, no reino dos céus, nós vamos viver sem a morte. Realmente, o Senhor Deus está trabalhando. Realmente, você morrer neste mundo é porque você está sacrificando para essas pessoas. Você gasta o seu tempo por essas pessoas. Você gasta a sua liberdade, a sua felicidade pelos outros. Então, é assim que os outros espíritos podem receber a salvação. Então, agora, essas dores de parto. Então, essas dores de parto que ele sente para evangelizar. Então, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação, quando a vida de fé realmente vai crescendo, isso não é algo automático. Quando nós criamos os filhos, o amor dos pais, sem o seu sacrifício, o filho não tem como crescer normal, não é? Então, realmente, o amor é continuamente com paciência. Então, tem que ter paciência. Então, tem que ter paciência juntos. Então, todas as coisas juntos, realmente desejando todas as coisas, crendo juntos. Se você está aguentando alguma coisa, tem que aguentar todos juntos. Realmente sustentar todos juntos. Tá, até que a forma de Cristo seja realmente efetuada em nós. Realmente esse homem interior que está dentro de nós, cada momento mais ele precisa ser quebrado. E o coração de Cristo precisa tomar posse, tomar lugar. Realmente dentro desse nosso coração, realmente esse é o coração de Cristo. Realmente o coração de Cristo, a personalidade de Cristo. Então realmente a personalidade de Cristo, como está em 1 Pedro, realmente precisa ter o formato do Espírito Santo dentro de nós. Cada momento mais, não é? Então o homem interior, cada momento, ele precisa mudar. Então, mas ele não mudar de forma alguma. Então o que será que está errado? Então, cada momento precisa mudar, entenderam? Cada momento precisa se parecer com o Senhor. Então, o Senhor, no homem interior, cada momento vai se parecendo com a personalidade de Cristo, vai se aperfeiçoando, o pensamento muda, o coração muda, as ações mudam, os valores mudam, o objetivo de vida muda também. Então, realmente, todas as coisas somente podem mudar. Então, essas coisas, cada momento mais, realmente é a forma de maturação. Então, 1 Coríntios capítulo 13, vamos procurar 1 Coríntios capítulo 13. Primeiro Coríntios capítulo 13. Versículo 11. Então vamos ler todos juntos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
Então, até este apóstolo Paulo, ele tinha um momento quando era menino. Realmente, quando recebeu a salvação, a vida de fé dele era como um menino. O Senhor Jesus também tinha um tempo quando ele era criança. Então, o Senhor Jesus, realmente, cada momento que a sua sabedoria e sua altura foi crescendo mais, ele foi tendo amor junto com o Senhor. Cada momento ele foi se tornando mais amoroso. Também o Senhor Jesus tinha um momento de crescimento, o progresso. O apóstolo Paulo recebeu a salvação. Nós olhamos em Romanos capítulo 7, ele disse que ele está lutando com realmente a forma do homem e realmente o homem antigo, o homem exterior dentro dele. Então, realmente a lei do Senhor está lutando com a lei dentro da minha carne. Realmente ele disse que se não, ele está cada momento puxando para a forma do Espírito. O Espírito arrasta a carne dele. E então realmente ele ainda teve um momento também que era como criança, que estava na carne. Então realmente é o jeito que você fala é como uma criança. Não é uma carnalmente como uma criança, mas é espiritualmente que estamos falando. Então se olharmos as palavras dessa pessoa, nós podemos ver quanto que essa vida de fé dessa pessoa, ela cresceu, ela se maturou. Se ela ainda é criança, nós podemos ver. Então, o jeito dele falar parece criança. O jeito de compreender parece de criança. Então, mesmo que mostre todas as coisas realmente na Bíblia, as pessoas não conseguem compreender. Então, uma criança realmente é verdade que quando explicamos algo, não consegue entender várias coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, então ele perguntou se eles não conseguem dormir. Então, até essa coisa pequena, realmente em Hebreus capítulo 6, então realmente compreender é como uma criança. Quando nós falamos da Bíblia, é algo que nós devemos compreender. Então, quando você considera a Bíblia como realmente importante, as pessoas elas vão cada momento compreender a palavra, realmente 50, 60, 70. Realmente não são muitas pessoas que compreendem 100%. Quanto mais a vida de fé vai crescendo, essa pessoa vai compreendendo. Então, quando tem alguma coisa difícil, já não consegue aguentar e falar, eu não sei. Ele não consegue nem obedecer, não consegue digerir isso. Por isso, compreender uma criança pequena, realmente o jeito dele pensar, então, realmente a nossa vida de fé, quanto mais ela vai crescendo, o nosso pensamento vai mudando. Realmente quando nós estamos na carne, nós vamos realmente pensando nas coisas carnais. Mas se nós crescemos no Espírito, o Espírito for importante, nós vamos pensar no Espírito. Então, dependendo do que essa pessoa pensa, a vivência dela muda. Seja dormir ou acordar, o que essa pessoa está pensando? Então realmente em qualquer lugar que eu vá neste mundo, eu somente irei pensar no meu Senhor. Então realmente quando tiver algum tipo de problema, então o que é que o Senhor irá falar? O que é que o Senhor irá pensar? Então o que será que é melhor para fazer a vontade do Senhor Deus? Realmente não tem nem realmente tempo, não tem nem realmente graça, gente, do Senhor Deus para isso, porque é o seu pensamento. Então o Senhor ele disse para realmente reconhecer o Senhor em todas as coisas no futuro, realmente conversar com o Senhor. Mas a pessoa ela decide com o seu próprio pensamento, ela ir para frente com o seu pensamento. Então realmente o pensamento é necessário amadurecer, não é? Realmente amadurecer quer dizer que é como se fosse uma criança pequena. Então realmente parece uma criança pequena, realmente precisa se tornar uma pessoa adulta. Então, realmente é uma pessoa adulta, um cristão que já cresceu, maduro, não é? Então, as palavras elas vão mudando. Então, o jeito de pensar, o jeito de falar é realmente diferente. Então, realmente somente resta que as nossas obras sejam realmente diferentes. Então, nós precisamos nos tornar realmente maduros. Então, como é que vocês pensam? Então, como nós já temos realmente a idade fundamental, realmente de uma criança, né? Depois do adolescente, depois nós temos a idade dos jovens, depois dos adultos, realmente dos mais velhos, idosos. Realmente dentro da Bíblia ele fala crianças, jovens, realmente adultos. Realmente existe todo um nível, realmente uma etapa para a vida de fé. Então, mas você sempre viver como uma criança pequena, o que será que aconteceu? Então, se você deixar somente crianças reunidas, elas sempre brigam. Então, realmente não acontece nada direito.
Então agora, de alguma maneira, as pessoas elas buscam o trabalho que elas estavam fazendo, a palavra delas mudam. Então, o objetivo dessas pessoas elas ficam realmente bem exatas. Então realmente não importa quando é que o Senhor venha, mas eles estão preparados para receber. Então não é necessário que eles se tornem realmente uma pessoa humilde. Então o Senhor ele nos responsabiliza. Então realmente como os pais eles cuidam de seus filhos realmente quando estão levando. Da mesma maneira realmente levá-los realmente de forma segura, realmente de forma realmente boa. Quando nós olhamos para os jovens hoje em dia, eles por causa da puberdade deles é bem uma grande preocupação. Porque eles vão contra os pais, eles querem fazer o que eles querem. Então mesmo que os pais querem tratar ele muito bem, ele tenta pela sua própria forma, sua própria teimosia. Então é necessário passar por essas dificuldades muito bem. Então realmente eu não sei se na vida de fé existe uma puberdade. Então eles querem ir contra. Mesmo que fale na Bíblia, ele fala, eu não quero. Vou viver com a minha própria vontade. Então não pode ser assim, não é? Então esta carne, então esse coração de ir contra. Então o apóstolo Paulo, ele disse que ele realmente faz a carne sofrer para sujeitá-la. Então para voltar para sujeitar a si, realmente não é seguir a carne. Então todos os dias eu morro. Então todos os dias você precisa matar. Então você foi crucificado junto com Cristo na cruz, mas por que está vindo toda hora para a minha vida? Então tem que saber odiar a si mesmo. Então vamos procurar Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Versículo 13 e 14, vamos ler todos juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então nós cremos no Filho do Senhor Deus, então nós podemos nos unir. Então nós, após recebemos a salvação, nós recebemos o ensinamento de um Espírito Santo. Então nós realmente, por nessa fé, nós nos unimos. Um único Deus Pai. Uma mesma vida, uma mesma esperança de céu. Então, o Senhor Jesus é a nossa cabeça e nós somos um corpo só. E lá dentro, nós somos o corpo de Cristo, nós somos os membros de cada parte. Então, nós, após realmente sabermos e crermos, então realmente é necessário crer numa mesma coisa, saber a mesma coisa, para você crer na mesma coisa. Então, mas por que realmente tem tantas doutrinas, tantas brigas, tantas realmente denominações? Porque são coisas diferentes que eles sabem. Então, como é que eles vão crer realmente na mesma coisa? São diferentes. Então, os judeus que creem no Senhor Deus, eles matavam as pessoas. E também a igreja católica, todas as pessoas que criam no Senhor Jesus, você sabe quanto que eles matavam? Então, hoje também, realmente, até hoje eles odeiam, sem nenhuma razão. Porque se olharmos, as coisas que eles sabem é diferente, é por isso que o que eles creem é diferente. Então, você crer e saber tem que ser diferente. Então não dá para se unir, mas quando for o mesmo, você pode se unir, você pode se tornar perfeito. Perfeito é quando a igreja é o corpo que vai cada momento se tornar perfeito. Porque o Senhor, a cabeça é perfeita, então o corpo ele vai aperfeiçoando da mesma maneira. Então não tem como, se a cabeça sendo perfeita, o corpo realmente ser todo errado. O corpo também precisa se tornar perfeito. Realmente, individualmente, como membro dessa igreja, desse corpo precisa se tornar perfeito. Então para que sejam perfeitos. Então, primeiramente, nós precisamos tornar realmente o corpo de Cristo. Então, quando eu sou um membro desse corpo de Cristo, eu posso me aperfeiçoar como santo. Então, realmente, para que faça a obra do ministério do Senhor Deus. Então, realmente, Cristo, Ele é perfeito. Então, cada momento mais eu preciso me parecer nessa perfeição. Até que eu esteja totalmente perfeito, completo.
Então toda a perfeição do Senhor Deus, Ele deseja nos aperfeiçoar, como aparece em Efésios capítulo 3, versículo 19. Então a perfeição de Cristo. Cristo. Então Ele era a palavra que se fez carne em meio de nós. E essa é a glória do Filho de Deus, que é cheio da graça e da glória. Então cada momento mais nós estamos chegando nessa glória do Senhor Deus. Cada momento mais. Então o Espírito Santo está cheio. Então isso não é um poder sobrenatural que nós estamos falando. Mas sim, você está cheio da palavra do Senhor Deus. Essa estatura completa é pela personalidade de Cristo. Então você com o pensamento de Cristo, eu preciso me encher. E então essa pessoa é uma pessoa que cresceu. É uma pessoa que está completa. Estão entendendo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até que nós estejamos à estatura completa de Cristo. Então nós agora, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então para que jamais, como meninos inconstantes, realmente não pode uma pessoa crescer bastante e viver como uma criança, não é? Então uma pessoa, o corpo já cresceu todo, mas se olhamos o pensamento, parece igual uma criança. Então parece igual uma criança. É tão pequena, ele realmente é tão infantil. Se olharmos uma criança pequena, ela se move através dos seus sentimentos. Então ele está brincando com o brinquedo e começa a brigar por aquele brinquedo. Depois eles tomam o brinquedo do outro e depois se entedia, ele vai lá e deixa o brinquedo de lado. Então realmente é algo que não é nada, eles brigam. Então realmente para que não seja como criança. Realmente levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens e com astúcia enganam fraudulosamente. Então uma criança pequena, ela realmente não pode ser, ela é facilmente enganada, não é? Uma criança pequena, quando ele se encontra com o sequestrador que fala: criança, eu vou te dar um sorvete, vou te dar algo gostoso para provar. A criança fala: eu quero, e ele vai e segue, não é? Então, mas quando ele cresce um pouco, então ele fala: eu vou te dar alguma coisa. Ele fala: nossa, aquele senhor é estranho, eu não vou não. O senhor é sequestrador, não é? Então, uma criança pequena, mesmo que não faça isso, então é necessário denunciar para a polícia, falando que tem uma pessoa estranha. Então, na nossa vida de fé também, então realmente se isso é o trabalho do Espírito Santo, ou se isso é tentação, ou do diabo, as pessoas não conseguem mais distinguir. Isso parece aquilo, aquilo parece isso. Então realmente é necessário saber discernir. Então realmente como é que nós podemos distinguir essas palavras? Realmente não podemos ser levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com astúcia, engano fraudulosamente. Realmente como é que o Satanás ele é tão astuto? Então ele foi para o jardim do Éden e disse: Eva. Ele falou: Miss Eva, Miss Universo Eva, você passou bem? Então essa árvore do conhecimento do bem e do mal, você pode comer desse fruto. Se você comer desse fruto, seus olhos vão ficar claros, você vai ter sabedoria e você vai se tornar igual a Deus. Então ele falou: realmente, certamente morrerás. Não, vai morrer não, pode comer. Se você comer, vai se tornar igual a Deus. Então Deus estava com ciúmes, é por isso que não deixa comer. Você precisa se tornar igual a Deus. Então eles foram criados realmente com a imagem do Senhor Deus, então eles desejam ser igual a Deus, né? Então se você for humilde, se você obedecer, você se torna igual a Deus. Mas se você se torna arrogante, realmente, como o diabo, realmente ele engana facilmente a Eva, realmente como se fosse tão amigável. Se ele foi desprezado pelo Senhor Deus, foi expulso porque ele tentou ser igual a Deus. A voz dele é algo tão bonito, realmente como se estivesse falando por todo o benefício da Eva. Mas isso é estelionato, é o caloteiro. Por que as pessoas elas são realmente sofrem esse calote? Por causa que realmente elas são enganadas facilmente por essa voz doce, simples, lisa que fala: é por você. É algo, um grande benefício. Por que você vive tão difícil se existe uma maneira fácil de ganhar dinheiro? Investe nisso. E então, uma vez no ano, tá, eles falam: você pode ganhar realmente 30% de benefício, tem essas coisas. Então, quando você empresta para alguém, eles falam: nossa, eles estão me dando muito das ações. Nossa, agora eu vou me tornar uma pessoa muito rica.
Então agora realmente as pessoas também falam, eu ganhei muito dinheiro e tá meio estranho de eu gastar essas ações. Então investe junto comigo, vamos investir junto comigo. Ele vai lá, investiu, aí ganha essas ações, aí traz outras pessoas para investir junto, fala, nossa, eu ganho muito com essas ações. Já que você investe, você ganha mais em volta. Vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Mas se você não junta o que você precisava juntar logo, depois tudo desaparece como o vento. Então dentro da nossa igreja também, realmente existem muitas pessoas que elas realmente são caloteadas. Então, eles pensam que estão vivendo por si. Realmente as pessoas falam para si, dizendo, nossa, isso é bom para você, isso vai te ajudar. Então, como o diabo, durante realmente milhares de anos, ele treinou e ele enganou as pessoas, desde que iniciou no Jardim do Éden. Então ele com a forma como se fosse realmente glorioso, santo, com a roupa de uma ovelha, ele falando que é benefício próprio para você. Realmente, como ele é tão astuto. Então as pessoas elas caírem realmente nesses ventos de doutrina, pelo engano dos homens. Realmente quer dizer que você vai cair em outra doutrina, quer dizer que vai cair na enganação dos homens, realmente que, além do que a Bíblia está ensinando, algo diferente. Então, em alguns momentos, as pessoas elas vivem pelas leis, pelos mandamentos. A igreja de Colossenses, eles realmente se corrompiam. Outras pessoas por causa do poder sobrenatural. Então, realmente, por várias coisinhas pequenas. Então, nós podemos ver que eles realmente se perdem. Eles são enganados pela astúcia. Então, pelo engano dos homens com astúcia, enganam fraudulosamente. Isso quer dizer o quê? Que é como se você fosse a onda. A onda, ela bate conforme o que o vento realmente sopra. Então, tem pessoas que ficam nessa onda de um lado pro outro, de um lado pro outro. Então, sopra de lá, fica pra lá, sopra pra lá e vai pra lá. Então, realmente, isso parece aquilo, aquilo parece normal. Não é? Então, realmente, como se fosse o vento, ele é levado. Então, algumas pessoas, quando nós vemos aquelas folhas, nós podemos ver os ventos. Os ventos, quando sopram, os papéis voam de um lado para o outro, de um lado para o outro. E algumas pessoas falam, nossa, realmente limpa todas aquelas folhas. Precisa queimar todas aquelas folhas velhas, secas. E a pessoa limpa tudo e taca fogo. Realmente, todas as coisas deste mundo, as enganações, precisa pegar, jogar e jogar tudo no fogo. Realmente, o que são? São as pessoas também que irão para o inferno. Então, se nós formos para o reino do Senhor Deus, nós não vamos ser levados a essas coisas, nós vamos estar resistentes. Mesmo que bata realmente a onda, nós somos como uma rocha, que estamos parados, segurando a mesma posição. Então, da mesma maneira, nós não trememos nem um pouco. Então, uma pessoa, após receber a salvação, começa a se preocupar. Mas se nós olhamos alguma pessoa, realmente depois de passar vários anos dentro da nossa igreja, ele não importa para onde ele vai, realmente é muito bom, mas depois de passar muito tempo ele desaparece. Onde ele está? Não está mais na igreja. Então pode ser que ele não tenha recebido a salvação, ou pode ser que ele tenha recebido a salvação, mas ele não conseguiu ser resistente diante do Senhor Deus. Quer dizer que realmente o Senhor Deus os conduz com a paz. Então uma pessoa que realmente está fixa, nenhuma pessoa pode realmente balançar a mim mesmo. Eles pensam assim. Mas eles são levados por todo o vento de doutrina. E então, realmente como aparece no versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, realmente, o Senhor Jesus é a cabeça, ele é perfeito, completo. Então, o corpo também precisa ser completo, não é? Não pode ser incompleto. Então, realmente, nós precisamos crescer, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então, nós precisamos seguir o Senhor. Se Jesus ele não considera algo realmente que seja justo diante dele, bom, nós não devemos fazer. Então, se junta amigos que não creem, nós precisamos pregar. Nós não podemos estar juntos vivendo com eles, não é? Porque não tem como evangelizar se viver colados com eles. E então nós precisamos negar os amigos malignos, porque eles sujam a nossa santidade. Nós não podemos ser enganados. Através desse companheiro maligno, o diabo tenta nos derrubar. Então eles realmente sujam as boas obras do justo. Então nós precisamos evitar esses lugares. E também se estamos naqueles lugares, precisamos evidenciar a forma de Cristo.
Então, como forma de Cristo, eu preciso demonstrar que eu sou cristão. Eu preciso manifestar. Então, não importa se eles se xinguem ou não, você precisa mostrar, eu sou cristão. Eu sou diferente de você. Então, se você ver isso, realmente precisa largar essas coisas. Então, realmente, eles percebem, nossa, ele é resistente, ele não balança, o que será que tem dentro dele? Então, realmente, por dentro, no fim, ele pergunta, realmente, essa esperança que tem dentro da vida de você, realmente, o que é isso? Eles realmente querem perguntar para saber o que é essa fé que nós temos. E nós, com grande certeza, nós, com felicidade, porque nós temos isso. As pessoas, elas querem saber sobre essa verdade. Então, realmente, por fim, todos os dias, eles precisam crescer até que chegue em Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, como aparece no versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Mas então realmente essa ajuda ele vem de toda a cabeça, esse auxílio. Realmente a cabeça ela voa até os dedos do pé ou ela voa até as mãos? Não, é por causa dos nervos, das juntas que tem no nosso corpo. Então vem a informação da cabeça. Então vamos pensar que nós somos a ponta do dedo. Então nós somos a última falange. Então essa última falange ela tem todos os nervos, tem todos o sangue, a circulação correndo. É só estar colado que nós podemos nos mexer junto com a cabeça. Então nós estamos colados junto com Cristo. Quer dizer que nós estamos manifestados junto com realmente os santos, não é? Então é por isso que através realmente de cada juntas, cada auxílio. Então nós podemos ser ajudados por cada membro através das juntas, das ligações. E então, segundo a justa operação em cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então o trabalho dos olhos, o trabalho das mãos, o trabalho da boca, o trabalho dos pés, todo membro existe um trabalho para fazer. Todos eles efetuam o seu trabalho conforme a justa operação de cada parte. E então realmente cada um eles são edificados em amor. Cada momento mais. Eles vão crescendo. Estão entendendo? E então agora, nós para que possamos crescer de forma normal, então como nós já sabemos, eu já preguei realmente algumas vezes. Então, ao ouvirem essas palavras, não esqueçam, mas pensam realmente o quanto que eu amadureci. Será que ainda eu sou como uma criança pequena? Então, realmente, neste momento, será que eu cheguei a ser uma criança agora? Eu sou um jovem, eu sou um adulto? Realmente, quanto mais eu posso crescer? Então, para que possa crescer, é necessário realmente obedecer, realmente ser justo, realmente ligado a este corpo de Cristo para que possa crescer. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar com Cristo. Então, realmente, nós precisamos ouvir essa palavra que é aperfeiçoadora. Então, precisamos fazer o que? Comer bem. Nós precisamos fazer atividade física. As coisas que nós podemos efetuar, nós precisamos fazer. Então, cada momento mais precisamos amadurecer. Então, o Senhor Deus, Ele se tranca nos quartos e realmente lê desde Gênesis até Apocalipse. Ele tenta interpretar, ele estuda, realmente meditar. Será que vai dar? Não, essa Bíblia, ou as coisas que estão escritas na Bíblia, demorou 1600 anos, sabiam disso? Então a história, o Senhor ligou, através da história foi explicando a sua palavra. Mas só para você se trancar na casa, e você vai estudar essa Bíblia sozinho? Você vai conseguir compreender sozinho? Você vai conseguir interpretar? Você consegue interpretar trancado? Será que isso será possível? O apóstolo Paulo escreveu 14 livros do Novo Testamento, mas o quanto ele sofreu, através de todo aquele sofrimento, a palavra que o Senhor Deus permitiu a ele, ele escreveu. Enquanto estava preso na prisão, ele também esteve escrevendo as palavras. Enquanto estava na masmorra, ele sentado realmente com as bolsas de areia, realmente escrevendo a Bíblia. Você vai compreender isso? Não consegue compreender. E então nós precisamos juntos, com o mesmo coração, quando participamos juntos, essa palavra pode se tornar minha. E então agora nós
realmente diante da palavra. A palavra não é um conhecimento, uma teoria, mas sim essa palavra se fez carne e está junto conosco. Realmente como o Senhor Jesus. Senhor Jesus, realmente a sua palavra durante 3 anos e meio, realmente manifestar a palavra para todas as pessoas. Então quer dizer que essa palavra, ela precisa ser completa, realizada em nossas vidas para que possa se manifestar. Então se não for assim, então se você ficar rodando pela cabeça, então isso é um entendimento morto, conhecimento morto, não ajuda em nada. Então hoje, eu irei pregar até aqui. Hoje eu tinha muitas coisas para pregar. Então se der, eu estou tentando pregar curto. Então eu não sei até quão curto vai ficar até depois. Tem pessoas que gostam quando seja curto. Eu também gosto. Então porque é muito cansativo fazer prolongado. Então essas palavras que vocês ouviram, se vocês tiverem tempo, na internet, se vocês acessarem, vocês podem ver que a pregação realmente de hoje no outro dia já está tudo na internet. E então pessoas que têm realmente internet da IPTV, você pode assistir depois. Se você coloca depois de 2 dias, você pode ver o seminário, as pregações. Realmente é muito agradável, a IPTV. Então eu não sei se é na SK. Tem na KT também. Então realmente se vocês puderem ouvir essas palavras repetidamente é melhor. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, antes estávamos longe do Senhor Deus, perdidos no meio do pecado. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos encontrado e ter nos permitido a vida eterna, a esperança eterna para nós, através da sua grande graça. Senhor, o restante das nossas vidas, desejamos viver somente para a glória do Senhor Deus, pela vontade gloriosa de Deus, para que a palavra do Senhor Jesus possa ser obedecida, para que nós possamos viver conforme essa sua palavra. Então, com a sua palavra, que todos os dias nós possamos ser renovados e santificados e completos, que cada momento a nossa fé ela possa crescer, e que cada momento nós possamos nos completar, chegar na plenitude de Cristo. Então, essa forma de Cristo, cada momento realmente possa se aperfeiçoar dentro da nossa vida. E que nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir para tal. Então, para que nenhuma pessoa realmente possa se extraviar, que realmente se perca da sua palavra. Que o Senhor possa sustentar. Para todos os nossos familiares que ainda não receberam a salvação, nossos vizinhos, nós desejamos pregar o Evangelho, para que realmente muitos espíritos possam receber a salvação, que esse grande trabalho do Senhor Deus possa ser efetuado. Então, Senhor, realmente diante dessa glória do Senhor Deus que vai ser efetuada, que o Senhor todos os dias realmente possa nos renovar, que possa nos restaurar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.